Livre-arbítrio e destino. Fatalidade e conhecimento do futuro. O espírito tem total livre-arbítrio? A que acontecimentos ele pode ou não estar predestinado? Eu sou Priscila Paiva e esse é o Estude Kardec. Hoje vamos refletir sobre os tópicos fatalidade e conhecimento do futuro, continuando o estudo da lei de liberdade, das leis morais de O Livro dos Espíritos. Vem comigo! A gente está já terminando essa série. Se você está começando aqui por essa série, né, por essa live da série, saiba que existem as outras leis morais, né? Boa noite, Nando. Nós estamos estudando já há um tempinho. Eu vou dar uma refletida aqui. Estudamos a lei divina ou natural, a lei de adoração, a lei do trabalho, a lei de reprodução, a lei de conservação, a lei de destruição, a lei de sociedade, a lei do progresso, a lei de igualdade e agora estamos na lei de liberdade. Como ela é longa, tem muitas questões, nós fizemos em duas partes, a lei do progresso também. Então hoje, boa noite, Leandro, hoje nós vamos refletir sobre a segunda parte. Então, fatalidade primeiro e conhecimento do futuro depois. No final dessa lei tem um resumo teórico do móvel das ações humanas, que é um textão. Aí eu não vou ler esse textão, porque provavelmente não vai dar tempo. Só ressaltei, destaquei assim alguns pontos. Quem tiver interesse, depois dá uma lida, porque eu prefiro ficar entre as questões e as respostas, acho que dá pra gente refletir bastante. Na outra semana foi bem corrido, livre-arbítrio mesmo, como estava no final da live, eu dei uma acelerada e não comentei muito. Mas pode ser que a gente volte, né, em alguma questão. De fato, a gente vai voltar no assunto, porque para estudar fatalidade, a gente vai refletir sobre livre-arbítrio. Até onde vai o nosso livre-arbítrio e até onde o que acontece é uma fatalidade. Ou seja, entendendo aqui fatalidade como aquilo que tem que acontecer, que a gente não pode fazer nada, vai acontecer, seja bom ou ruim. E aí, como é que a gente lida com isso, né? Então, Kardec pergunta, após essa reflexão sobre livre-arbítrio, essas perguntas direcionadas, ele vai entrar nesse tópico fatalidade perguntando o seguinte: haverá fatalidade? É a 851, caso alguém esteja com o livro à mão. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme o sentido que se dá a este vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são predeterminados? E neste caso, que vem a ser do livre-arbítrio? Então a gente sabe que a gente tem o livre-arbítrio, mas até onde vai esse livre-arbítrio? Será que algumas coisinhas na nossa vida estão predeterminadas e por quê? Bom, na live passada eu já encerrei fazendo um resuminho, né? Nós temos o nosso livre-arbítrio, mas ele é proporcional à nossa maturidade moral, espiritual, ou seja, ao conhecimento que a gente tem. Não são todos os espíritos que têm, o livre-arbítrio não é o mesmo para todos, e não são todos que participam do planejamento reencarnatório. Existem aquelas reencarnações compulsórias, espíritos que desencarnam e nem têm condições, às vezes nem sabem que estão desencarnados. Então, lá vamos dizer assim que o departamento da reencarnação vai resolver isso por esses espíritos. E tem aqueles outros um pouquinho mais evoluídos que já têm condições de dar lá os pitacos e até escolher as suas provas, né? Então, a gente vai refletir mais ou menos sobre isso. Esses que têm condições, sabendo que nem todos participam. Mas aqui a gente vai refletir, basicamente as respostas falam sobre isso, né? Sobre as escolhas que nós fazemos. Então, o nosso livre-arbítrio, ele não é só aqui, durante o período que a gente está encarnado, durante a vida material. Ele já acontece lá no plano espiritual. Quando a gente vira e fala assim, eu quero passar por isso, isso, isso. Então, vamos lá. A resposta é a seguinte: a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, instituiu para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Ou seja, se eu estou aqui reclamando muito da minha vida, né? Ó céus, tudo acontece comigo, nada dá certo e coisa e tal. Mas muitas vezes fui eu que escolhi isso. Por quê? Falo das provas físicas, pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir.
Ao vê-lo franquear, um bom espírito pode vir-lhe em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Então, você está na dúvida aí, o que eu faço com a minha vida, se isso aqui está certo, está errado? Nós sempre podemos recorrer através da prece à ajuda dos bons espíritos, daqueles espíritos amigos que estão para nos auxiliar. Todos nós temos, né, um anjo da guarda e temos também aqueles outros espíritos afins que querem nos ajudar. Né? Deus é soberanamente justo e bom. Opa, o negócio desligou aqui do nada. Mas tudo bem que eu não vou voltar lá, né, no roteiro que eu deixo aqui. Voltando aqui, então nós temos esse recurso da prece para pedir essa orientação, né? Essa clareza, será que eu estou no caminho certo? Boa noite, Jones. Será que eu devo fazer isso ou não? Né? Será que eu estou acertando ou errando? Enfim, a gente tem esse recurso, e aí, um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe exageradamente aos seus olhos um perigo físico, o poderá abalar e amedrontar. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre de quaisquer peias, para concluir a resposta aqui. Então, vamos lá, a gente já sabe, né, que já estudamos e sempre precisamos refletir sobre isso, né? Sempre bom lembrar que os espíritos nos influenciam, assim como os encarnados, né? Nós recebemos essa influência o tempo todo da nossa família, dos nossos familiares. Coloca aí, né, num ambiente de trabalho, um reclamão, 2, 3. Nossa, daqui a pouco tá todo mundo reclamando. Até aquela pessoa que era de boas, né? Começa a ver problema onde, às vezes, onde até não tem. Então, nós vamos assim, às vezes a gente tá bem, aí alguém tá mal-humorado e a gente vai se contaminando com aquilo. Assim como ao contrário, né? Às vezes você não tá legal, e aí conversando com alguém que tá animado, tá feliz, tá otimista, você também vai mudando a vibração. Essa mesma influência que acontece conosco encarnados, entre encarnados, ela acontece também com os desencarnados, sendo que quem não é médium, né, não tem mediunidade ostensiva, não vai ter essa clareza, não vai saber, não vai ouvir, né? Não vai enxergar. Então, aqui no final dessa resposta, ele deixa claro isso, né? Que pode ser um bom espírito vindo em seu auxílio, ou um espírito ainda inferior que também pode trazer, né, essa intuição, esse direcionamento, essa influência para algo ruim, mas nenhum deles vai fazer com que a gente tome determinadas atitudes. Nós temos o poder de escolha, tudo vai depender da nossa vontade. A gente pode acabar sintonizando em algum momento, mas a gente sempre pode voltar para o nosso prumo, né, para o nosso centro e fazer as nossas próprias escolhas. Kardec pergunta: há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independente da maneira por que procedem. Não lhe estará no destino o infortúnio? Vou repetir porque eu dei uma gaguejada, né? Não lhes estará no destino o infortúnio, ou seja, aquelas pessoas que parece que tudo acontece com elas, que tudo de errado, né, tá ali na vida, que parece que elas não têm sorte, né? Ai, foram esquecidas por Deus. A resposta é: são talvez provas que lhes caiba sofrer e que elas escolheram. O negócio é que quando a gente tá aqui, a gente não lembra, né? Que a escolha foi nossa. Porém, ainda aqui, lançais à conta do destino o que as mais das vezes é apenas consequência das vossas próprias faltas. Trata de ter pura a consciência em meio dos males que te afligem e já bastante consolado te sentirás. Quando a gente vai estudar a parte de provas e expiações, né, qual a diferença, essa questão da aflição, geralmente é isso, né? Aquele que se revolta contra Deus, se queixa muito, tá ali passando por algo que provavelmente não foi ele que escolheu, mas pode até acontecer, né? E geralmente aquele que suporta provas difíceis e tá seguindo ali, acreditando em Deus, confiando, sabendo que vai passar, que tem algo de bom para tirar daquela lição e tudo mais, que suporta com mais facilidade, sem murmurar, provavelmente, né, é mais provável que tenha escolhido, com certeza, né? A gente identifica por essa diferença, a maneira como a pessoa se comporta. Para alguns, às vezes tem pessoas com situações muito mais complicadas e que passam de uma maneira leve, né, com mais fé do que outras. É isso que está falando aqui. São talvez provas que lhes caiba sofrer e que elas escolheram. Aí Kardec comenta o seguinte: as ideias exatas ou falsas que fazemos das coisas nos levam a ser bem ou mal sucedidos, de acordo com o nosso caráter e a posição social. Aqui lembrando que o
o que a gente passa, tudo que a gente passa, é consequência das nossas próprias escolhas, seja nessa vida ou em outra, né? Se lá no planejamento reencarnatório a gente escolheu passar por determinadas coisas, eu preciso sofrer isso aqui, é porque a gente sabe que está em falta ali, né? Que está devendo alguma coisa, ou a gente quer esse desafio para poder também superar, e principalmente aí a Terra passando de planeta de provas e expiações para a regeneração, né, esse desafio para que a gente entre, né, nesse novo estágio da Terra, digamos que mais iluminados. Continuando o comentário de Kardec, ele diz: achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir antes à sorte ou ao destino os insucessos que experimentamos, do que a nossa própria falta. É certo que para isso contribui algumas vezes a influência dos espíritos, mas também o é que podemos sempre forrar-nos a essa influência, repelindo as ideias que eles nos sugerem quando mais, foi o que eu estava comentando antes. Então ele deixa claro aqui que a gente acaba jogando a responsabilidade, né, para o destino, para a sorte, para o espírito, eu fui influenciado, mas nós temos esse poder de nos atentar, que a influência ela sempre vai acontecer, mas repelir, como ele diz aqui. Mas também o é que podemos sempre forrar-nos a essa influência, repelindo as ideias que eles nos sugerem quando mais. Porque quando as ideias são boas, a gente precisa, né, aceitar e acatar, digamos assim, né? Eles querem o nosso bem. Na 853, ele pergunta: algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podiam escapar da morte. Não há nisso fatalidade? Aqui ele já começa a fazer umas perguntas sobre a morte. Aí eles respondem: fatal no verdadeiro sentido da palavra. Só um instante da morte o é. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, a ele não podeis furtar-vos. Aí Kardec ainda pergunta assim, assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? E eles dizem que não perecerás, e tens disso milhares de exemplos. Quem não conhece, né? A gente vê até no jornal muito disso, que às vezes a pessoa passa por uma coisa, um acidente muito feio, e você fala, nossa, realmente não era a hora daquela pessoa. Muitas vezes é intacta, só com um arranhão, digamos assim. Quando, porém, soe a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Deus sabe de antemão de que gênero será a morte do homem, e muitas vezes seu espírito também o sabe, por lhe ter sido isso revelado quando escolheu tal ou qual existência. Então, muitas vezes o espírito já sabe, porque lá no planejamento reencarnatório ele participou, ou porque durante o sono a gente sabe que também tem esse contato, né, através lá no plano espiritual, com os espíritos afins, e há essa preparação para esse momento. E aí, como é que acontece isso, né? A gente, lá no Centro Espírita, a gente está estudando a Gênese, já estamos no final, vamos acabar nessa terça ou na próxima. E na parte que vai falar das predições, ou seja, aquelas passagens de Jesus que ele fala sobre o futuro, fala, né? Tem o Apocalipse depois, enfim, as passagens que Jesus fala para o futuro, e também essa do Apocalipse, a gente vai estudar predições para tentar compreender como assim, né? Foi dito lá o que aconteceria agora ou daqui a pouco. E traz Kardec, e se eu não me engano é Kardec, né? Porque tem algumas partes que são assinadas por espíritos, mas eu acho que é Kardec mesmo que coloca ali um exemplo da montanha. E que depois eu vi também uma outra pessoa usando, ele fala, eu acho que da pessoa em cima da montanha, mas depois eu vi um outro, como o helicóptero. Já vou falar, o Leandro tá aqui lembrando como foi revelado para Chico Xavier. Chico Xavier dizia, né, que ia morrer no dia que o Brasil estivesse feliz, né? E aí, como assim, todo brasileiro feliz, né? Que dia seria esse? Foi no dia que o Brasil foi o quê? Tetra? Penta? Já não lembro mais. No dia que o Brasil ganhou a Copa. Boa noite, Daniela. Seja bem-vinda, de Tubarão, que ela tá falando que é a Santa Catarina, eu sou do Rio. Aí, vamos lá para esse exemplo, né? Como assim esse conhecimento que a gente vai refletir daqui a pouco sobre o conhecimento do futuro. Mas como aqui Kardec já tá perguntando sobre a morte, como é que se dá isso, né? Como é que o espírito já sabe? Penta, Leandro tá dizendo que foi quando o Brasil foi penta. Então,
vamos imaginar, né, que nós estamos num carro e o Nando está contribuindo também, dizendo que foi em 2002. Esses meus assistentes, esses fiéis que estão aqui comigo sempre, são ótimos. Então, assim, vamos imaginar, para a gente ter essa consciência de como acontece esse conhecimento do futuro, aí passa assim, mas porque se já está predeterminado, né? Então eu não tenho nada que fazer, tá tudo lá igual uma peça de teatro. Como que acontece? Não é isso. Não é que a gente tenha que seguir determinado roteiro. É que a espiritualidade, Deus já conhece as nossas ações. E assim como a gente, quando conhece alguém, a gente já tem uma ideia, né, do que pode acontecer ali, você fala, essa pessoa vai se comportar de tal maneira, essa pessoa vai responder assim, você já começa a entender, ou situações, conforme você vai ganhando experiência também. Da mesma maneira, eles sabem o que nós vamos fazer, digamos assim, né, as nossas prováveis escolhas e atitudes, nosso padrão de comportamento. Então, imaginando que nós estamos numa estrada, dirigindo um carro, né? Eu já até coloquei nos stories uma vez isso, né? Imaginando aqui a estrada. Eu não tenho um carro, eu só tenho a metade da minha boneca aqui, da minha jornalista. Aqui tá, né? Eu estou aqui. E aí, aqui na frente é o futuro, aqui é o presente e aqui é o passado, né? Aqui atrás. Só, aí eu não tenho outra coisa. O que eu tenho aqui? O que a pessoa tem na mesa? Eu tenho o Homem de Ferro. Eu poderia ter colocado o meu Homem de Ferro, mas meu Homem de Ferro, ele voa, né, gente? Ele voa, ele não anda. E aí, tendo, né, eu tô aqui, presente, futuro, passado, né? E aí o helicóptero, considerando o helicóptero como sendo a espiritualidade, Deus, né, quem está acima de nós no sentido, né, de ter esse conhecimento total daqui de cima, consegue visualizar tanto aqui quanto aqui. Tudo isso aqui é o presente. Eu deveria estar fazendo assim, né, e não na minha cara. Mas enfim, vocês entenderam, né? Então, para mim, eu tô aqui, esse é o presente, esse é o futuro, para onde eu vou, e esse aqui é o passado. Mas para quem tá de cima, no helicóptero, ou seja, um pássaro que está sobrevoando aqui, seja o que for, representando aí Deus, a espiritualidade, vai conseguir enxergar o todo, passado, presente e futuro. Assim, essa meio que diferença, né, dessa ideia que nós temos do passado, da linha do tempo, né? Até às vezes aparece para mim, até sigo às vezes uns perfis que falam da cultura africana, acho que é isso. E agora eu não vou saber explicar, né? Mas eu estou acompanhando justamente para tentar entender. Que eles falam que a nossa visão do tempo ocidental é diferente da visão deles. E aí é interessante a maneira como se coloca assim, justamente que não é essa linearidade assim. Mas enfim, esse é outro papo que, como eu não entendo, daí eu vou entrar nessa questão. Mas só para ir abrir um pouco a nossa mente com relação a esse tempo e a predição. A predição, esse prever o futuro. Voltando aqui na 854, Kardec pergunta: do fato de ser infalível a hora da morte, poder-se-á deduzir que sejam inúteis as precauções que tomemos para evitá-las? Se já está lá determinado o dia que eu vou morrer, eu vou sair por aí fazendo a louca, me expondo, não tendo medo, porque não tá, se estiver na minha hora, eu vou morrer só se estiver na minha hora. Então, posso fazer qualquer coisa e não vou me importar. Não. Visto que as precauções que tomais vos são sugeridas com o fito de evitardes a morte que vos ameaça, são um dos meios empregados para que ela não se dê. Faz parte... Ajudou a metade, tá meio quebrada ela, coitada, tá xoxa ela. Então, assim, são dos meios empregados para que ela não se dê. Embora tenha, né, esse tempo determinado para a nossa desencarnação, nós precisamos fazer a nossa parte, lei de conservação, conservar o nosso corpo, a nossa vida. E aí Kardec pergunta: com que fim nos faz a providência correr perigos que nenhuma consequência devem ter? Vocês já passaram por algum susto assim? Caramba, eu quase morri naquela situação. Seja acidente ou uma doença, enfim, algum estágio em que você levou aquele susto, ou você quase morreu, ou você fala: caraca, por muito menos outras pessoas já morreram aí, né? Já, enfim, ficaram feridas, enfim.
eu já passei por acidente de carro, e eu ia falar não senti, né? Não senti, né? Não quebrei nada, não tive nada grave. E aí eu tive essa, né, essa visão, falei, caramba, por muito menos tem gente que, né, cai. Vamos lembrar aí, por exemplo, a gente não sabe dos detalhes, né, mas eu não vou ficar falando nome não gosto de falar nome, mas tem às vezes, né, famosos artistas que o quê? A pessoa tá saudável, leva um tombo, morre. A pessoa tá saudável, leva um tombo, tá vegetando na cama e por aí em diante. Então, quando a gente passa por algumas coisas assim, seja mesmo que, né, tendo alguma gravidade, algum processo de internação hospitalar ou não, você não passando por nada, vem essa ideia na cabeça, né, de que, caramba, eu quase morri. E aí eu trago aqui como comentários, né, não, mas primeiro eu vou ler a resposta de Kardec. Não, perdão, aqui eu me embolando toda. A resposta dos espíritos. O fato de ser a tua vida posta em perigo constitui um aviso que tu mesmo desejaste, a fim de te desviares do mal e te tornares melhor. Se escapas desse perigo, quando ainda sob a impressão do risco que corres, cogitas mais ou menos seriamente de te melhorares conforme seja mais ou menos forte sobre ti a influência dos espíritos bons. Sobrevindo o mau espírito, digo mal, subentendendo o mal que ainda existe nele, porque nós espíritas sabemos que não existem aqueles espíritos eternamente maus e inferiores, né? Então, considerando só o estágio. Entras a pensar que do mesmo modo escaparás a outros perigos e deixes que de novo tuas paixões se desencadeiem. O que ele quer dizer aqui? Que se você está sendo, né, não influenciado diretamente, se as suas companhias são boas, espiritualmente falando, você passando por uma situação dessa vai fazer reflexão do quê? O que eu estou fazendo com a minha vida? Será que eu estou errando em algum ponto? Tenho que valorizar mais a minha vida, valorizar mais as pessoas ao meu redor, porque muitas vezes a gente acaba deixando passar, né? Acaba demorando a perdoar alguém, acumulando raiva, ressentimento. A gente vai vivendo acumulando, né, tanta coisa, o orgulho, enfim, a vaidade, e vem situações que você vira e fala assim, caramba, a finitude da vida é esfregada na tua cara, né? E você fala, caramba, eu poderia não estar mais aqui, por uma questão de poucos minutos. Ou por, dependendo da situação que você passe, você fala assim, eu tenho tanta vaidade, né? Eu tenho tanto orgulho, e eu acabei dependendo das pessoas para cuidarem de mim. A pessoa, eu, graças a Deus, né, nunca passei por internação. Mas eu sempre me coloco pensando ali no lugar, né? Como a pessoa tá vulnerável, né? Quando ela precisa se internar, seja para fazer exames ou passar por uma cirurgia, ela tá ali totalmente vulnerável, entregue àqueles profissionais. Então isso aí é uma prova bastante difícil, né? Essa questão do corpo físico, da saúde, de você ainda se colocar ali totalmente vulnerável para aquelas pessoas. Aí, nesse sentido aqui, ele fala no início, né? O fato de ser a tua vida posta em perigo constitui um aviso. Ele coloca aqui, nós mesmos pedimos esse aviso. E aí falando que se você escapa desse perigo e tá com essa influência, né, boa, positiva, você vai buscar melhorar a sua vida. O que eu posso fazer? Se eu tivesse desencarnado hoje, será que eu teria deixado um bom legado? Que sentimento eu teria deixado no coração das pessoas que me conhecem, né? Então é essa reflexão que você vai fazer se você estiver sendo bom, né? Eu ia falar bom influenciado, bem influenciado, porque é influenciado pelos bons espíritos. Boa noite, Aline. Você vai pensar, né, nessa questão da vida, da finitude da vida, vai buscar se melhorar, corrigir algo que esteja errado na sua vida, né? Opa, peraí, tô indo pelo caminho errado. Muitas vezes a pessoa muda completamente a vida após um susto desse, porque ela percebe, né? Fica ali claro para ela que ela poderia não estar mais aqui. Agora, se você está sendo acompanhado pelos espíritos ainda inferiores, você pode entrar nessa daqui, ó, pensar, do mesmo modo que eu escapei a esse perigo, né? Aí você vai se achando, né? Eu posso escapar de outros perigos também, e aí você faz o que você quer, porque só morre quando tá na hora, eu passei por isso e não morri, então eu vou fazer o que eu quero e não vou me cuidar e não vou mudar em nada. Mais ou menos por aí, né? O Leandro tá falando, é para fazer refletir mais. Então tem esse objetivo, né? Tem o objetivo
de nos provocar essa reflexão. Continuando aqui, eles respondem: por meio dos perigos que correis, Deus vos lembra a vossa fraqueza e a fragilidade da vossa existência. Se examinardes a causa e a natureza do perigo, verificareis que quase sempre suas consequências teriam sido a punição de uma falta cometida ou da negligência no cumprimento de um dever. Deus, por essa forma, exorta o espírito a cair em si e a se emendar. Na 856, Kardec pergunta: sabe o espírito antecipadamente de que gênero será sua morte? E a resposta é que sabe o gênero de vida que escolheu. O expõe mais a morrer desta ou daquela maneira. Então, quando o espírito ele, colabora com seu planejamento reencarnatório, e aí ele traça ali uma linha do que será a sua vida, pela maneira que ele vai viver, ele tem mais ou menos a ideia de como ele também vai morrer. Sabe igualmente quais as lutas que terá de sustentar para evitá-lo e que, se Deus o permitir, não sucumbirá. Aí Kardec pergunta: há homens que afrontam os perigos dos combates, persuadidos, de certo modo, de que a hora não lhes chegou. Haverá algum fundamento para essa confiança? A resposta é: muito a miúde tem o homem o pressentimento do seu fim. Como pode ter o de que ainda não morrerá? Esse pressentimento lhe vem dos espíritos protetores, olha o que eu estava falando, que assim o advertem para que esteja pronto a partir, ou lhe fortalecem a coragem nos momentos em que mais dela ele necessita. Pode vir também da intuição que tem da existência que escolheu, ou da missão que aceitou e que sabe ter que cumprir. Então, pode acontecer tanto do espírito ter a sua intuição de que a hora da morte está chegando, e a gente vê novamente também através dos famosos, não só dos famosos, eu estou falando dos famosos que acaba indo a público e mais pessoas sabem de uma pessoa específica. Mas a gente, às vezes, também ouve, Por exemplo, perto de... Não sei se vocês já ouviram isso. Perto de desencarnar, a pessoa fala que está vendo os parentes, que está vendo, às vezes, a mãe, Um irmão, irmã que já desencarnou. Começa a relatar isso. Eu já ouvi isso de pessoas que não são espíritas. Já teve um tio meu que, antes de desencarnar, falou que estava vendo, eu acho que a mãe. Uma vizinha minha já falou que também a mãe dela foi assim. Então, isso já é ali uma prova de que está chegando esse momento. Pode acontecer isso dias antes ou no dia de fato, No caso, já me contaram isso, que não deu tempo de ir até o hospital, A pessoa estava passando mal e já estava vendo ali e realmente não demorou muito, não deu tempo nem de levar para o atendimento. E assim como há esses casos, sobre o momento da partida, também há os casos em que espíritos têm intuição de que não vão morrer tão cedo. Porque, como ele fala aqui, pode vir-lhe também da intuição que tem da existência que escolheu, ou da missão que aceitou e que sabe ter que cumprir. Tem a sua vaga intuição de que ainda precisa cumprir vários trabalhos, digamos assim, projetos, precisa fazer muitas coisas. Então, sabe que tem que se cuidar, tem que ter uma vida, Tem que conservar seu corpo, sua saúde, mas não tem tanto temor da morte no sentido de achar que a qualquer momento pode partir, porque tem essa ideia da longevidade. Na 858 ele pergunta: por que razão os que pressentem a morte a temem geralmente menos do que os outros? Aí ele diz o seguinte, quem teme a morte é o homem, não o espírito. Aquele que pressente pensa mais como espírito do que como homem. Compreende ser ela a sua libertação e espera. Então, geralmente, quando a gente ouve um caso de alguém que suavemente relata que está pressentindo, que de repente viu algum parente que já desencarnou, mas enfim, que está pressentindo que está chegando a sua hora, é porque provavelmente essa pessoa, não que ela seja ó superior, mas ela está um pouco mais desapegada da matéria, Não está tão presa assim, eu quero ficar aqui, eu quero ficar aqui. Digamos assim, de uma maneira bem simples. Foi o que eu entendi, Porque ele fala, aquele que pressente pensa mais como espírito do que como homem. Compreende ser ela a sua libertação e espera. Na 859, Kardec pergunta: com todos os acidentes que nos sobrevêm no curso da vida, se dá o mesmo que com a morte, que não pode ser evitada, quando tem de ocorrer?
E eles dizem, são de ordinário coisas muito insignificantes, de sorte que vos podemos prevenir deles e fazer que os eviteis algumas vezes, dirigindo o vosso pensamento, pois não desagradam os sofrimentos materiais. Isto, porém, nenhuma importância tem na vida que escolhestes. A fatalidade verdadeiramente só existe quanto ao momento em que deveis aparecer e desaparecer deste mundo. Então, só é mesmo determinado o momento do nascimento e o momento da desencarnação. Durante, né, o período, aí, como fala aqui, com todos os acidentes que nos sobrevêm no curso da vida, se dá o mesmo que a morte, que não pode ser evitada quando tem de ocorrer. Eu entendo aqui, né, que pode ser que alguns acidentes, algumas coisas que aconteçam conosco, conforme uma outra resposta que diz vocês, né, que escolhestes isso, pode ser que a gente não tinha essa necessidade, mas talvez por essa escolha mesmo, como diz a resposta, a gente pede para que a gente se conserte, né? Talvez seja num momento que você não está cuidando muito da sua vida como deveria, está muito no automático, sem refletir, ou você está indo por um outro caminho, né? Que não deveria ser o seu, no seu planejamento diz que você tem que ir pelo caminho A e você está lá no B, aí conforme acontece esse susto, você, para refletir, né? Como o Leandro falou, e aí você, eu tenho que aproveitar melhor esse tempo, e esse aproveitar, é claro, para cada um vai ser diferente, esse aproveitar a vida, mas no sentido de, será que eu estou fazendo realmente o que eu deveria fazer, o que eu gosto de fazer? Vai ter aqui uma resposta que vai ser um pouco mais sobre isso. Kardec pergunta, haverá fatos que forçosamente devam dar-se e que os espíritos não possam conjurar, embora o queiram? Mais ou menos parecida com a outra, né? Mas que tu viste e pressentiste quando, no estado de espírito, fizeste a tua escolha. Não creias, entretanto, que tudo que sucede esteja escrito, como costumam dizer. Então, fique claro. Não é tudo que acontece que está pré-determinado, que está escrito, que vai botar na conta lá do planejamento reencarnatório, da espiritualidade. Um acontecimento qualquer pode ser a consequência de um ato que praticaste por sua livre vontade. De tal sorte que, se não o houvesses praticado, o acontecimento não se teria dado. Imagina que queimas o dedo. Isso nada mais é senão resultado da tua imprudência e efeito da matéria. Só as grandes dores, os fatos importantes e capazes de influir no moral. Deus os prevê porque são úteis à tua depuração e à tua instrução. Então, ele dá aqui um exemplo, né? Você queimar o dedo, tá lá no planejamento reencarnatório, tinha que ser... Não é que estava determinado lá. Pode ser que a espiritualidade já até soubesse devido, como eu falei, ao teu comportamento, à tua imprudência. Eu, quando começo a esbarrar, eu já esbarro demais nas coisas, mas quando eu começo a esbarrar demais, me machucar, até mesmo isso de me queimar, eu já paro e presto atenção. Por quê? Estou entrando nesse estresse, nesse automático, nesse desequilíbrio, porque a gente precisa buscar, por mais difícil que seja, estar atento, né, ao que a gente está fazendo, aquele aqui e agora, estar presente. Então, quando você começa muito, né, a se machucar, esse é o meu entendimento, pelo menos, essa é a observação que eu faço comigo, mas eu acredito que pelo menos para a maioria valha. É porque você tá o quê? Pensando em outras coisas, né? Você tá aqui fazendo uma coisa, tá pensando em outra, tá preocupado, principalmente estressado, e aí você não presta atenção naquilo que você está fazendo. E é como eles dizem aqui, isso nada mais é senão resultado da tua imprudência e efeito da matéria, a consequência é queimar o dedo. Só as grandes dores, os fatos importantes e capazes de influir no moral, aquilo que vai doer, que tu vai, né? Caramba, eu preciso mudar isso aqui em mim, porque tá me incomodando. Deus os prevê porque são úteis à tua depuração e à tua instrução. Aí Kardec pergunta, pode o homem, pela sua vontade e por seus atos, fazer que se não deem acontecimentos que deveriam verificar-se e reciprocamente? Pode-o, se essa aparente mudança na ordem dos fatos tiver cabimento na sequência da vida que ele escolheu. Acresce que, para fazer o bem como lhe cumpre, pois que isso constitui o objetivo único da vida,
facultado lhe é impedir o mal, sobretudo aquele que possa concorrer para a produção de um mal maior. Precisamos fazer o bem. Isso aí vai estar sempre no nosso planejamento, porque ninguém reencarna para fazer o mal, né? Para brigar, enfim, para piorar, né? Para trazer situações para sua vida ou para a vida do outro que sejam desagradáveis. E também, né, buscar impedir o mal, sobretudo aquele que possa concorrer para a produção ainda de um mal maior. Kardec pergunta, ao escolher a sua existência, o espírito daquele que comete um assassínio sabia que viria a ser um assassino? E eles deixam claro que não. Escolhendo uma vida de lutas, sabe que terá ensejo de matar um de seus semelhantes, dependendo, né, o espírito que tem ainda essa tendência. Mas não sabe se o fará, visto que ao crime precederá quase sempre de sua parte a deliberação de praticá-lo. Ou seja, aquele que ainda tem isso, né, que ainda não resolveu essa questão da violência, né, de ser capaz de tirar a vida do outro, ele não encarna para ser um assassino de maneira alguma, mas ele sabe que ainda pode ter essa tendência, né, devido ao seu passado. E aqui eles deixam claro que ele vai ter sempre a liberdade de fazer ou não. Ora, aquele que delibera sobre uma coisa é sempre livre de fazê-lo ou não. Se soubesse previamente que, como homem, teria que cometer um crime, o espírito estaria a isso predestinado. Ficai, porém, sabendo que ninguém há predestinado ao crime. Importantíssimo isso, olha. Ninguém há predestinado ao crime e que todo crime, como qualquer outro, resulta sempre da vontade do livre-arbítrio. Então, existem os espíritos, nós ainda somos inferiores também. Eu estou só colocando que acho que a gente já passou dessa fase, né, amigos? Esses espíritos que ainda, né, têm essa condição de serem violentos, de chegarem a esse ponto, eles, às vezes, no momento que vão planejar essa reencarnação, talvez possam achar, né? Eu estou trazendo aqui exemplos que eu já ouvi em estudos, né? Achando, eu acho que depois ele vai falar também isso, achando que já passou, né? Já superou isso, pode ser que escolha reencarnar de uma maneira que seja até tentado, seja provocado aí por esse lado. E aí acaba recebendo uma certa influência também. E você tem que entender que, além da afinidade, tem também aqueles espíritos de vidas passadas e, de repente, pode de novo recair nesse mal, nessa criminalidade. Mas não reencarna com esse planejamento. O planejamento ele vai ser sempre positivo, é para a gente progredir, para a gente fazer o bem. Aí Kardec pergunta, pessoas existem que nunca logram bom êxito em coisa alguma, que parecem perseguidas por um mau gênio em todos os seus empreendimentos. Não se pode chamar a isso fatalidade? Aquelas pessoas que estão sempre se dando mal, sempre quebrando a cara, que, como ele fala aqui, nunca logram bom êxito em coisa alguma. A resposta: será uma fatalidade se quiseres dar esse nome, mas que decorre do gênero da existência escolhida. Então, muitas vezes, essa pessoa, ela escolheu esse gênero de prova, estar o tempo todo se dando mal. Eu vou aqui traduzindo para vocês, né? É que essas pessoas quiseram ser provadas por uma vida de decepções, a fim de exercitarem a paciência e a resignação. Então, cada prova é para ser trabalhado algo, né? E aí a pessoa, que escolhe, né, essa condição de passar uma existência com muitas decepções, com muitas frustrações, ela quer aprender a ser mais paciente e resignada. Entretanto, não creia e seja absoluta essa fatalidade. Resulta muitas vezes do caminho falso que tais pessoas tomam em discordância com suas inteligências e aptidões. Também vamos lembrar que Kardec traz no Bem-aventurados os aflitos, primeiro as causas atuais das aflições. Nós devemos refletir se as nossas aflições não foram causadas nesta encarnação ainda, né? Não são consequências das nossas escolhas nesta vida. Não vendo muito sentido nesta, aí sim a gente para refletir que isso pode ser resultado das anteriores. Grandes probabilidades tem de se afogar quem pretender atravessar a nado um rio sem saber nadar. Aqui ele vem trazendo que aí, às vezes, a gente
reclama de algo que está passando, mas foi a nossa imprudência, a nossa falta de inteligência, de raciocínio, né? A nossa impulsividade. Eu vou fazer e não parar para... Será que isso vai dar certo? Será que eu tenho condições? Será que aqui, no caso, dá o exemplo do nadar, né? Ou então do correr. Será que eu tenho condições de saúde para praticar isso aqui, né? Será que eu tenho condições emocionais também, né? A gente está falando tanto de saúde mental, importantíssimo. Será que eu tenho condições emocionais para me expor a determinadas situações, né? Condições psicológicas? A gente precisa avaliar tudo isso. O mesmo se dá relativamente à maioria dos acontecimentos da vida. Quase sempre obteria o homem bom êxito se só tentasse o que estivesse em relação com as suas faculdades. O que o perde são o seu amor próprio e a sua ambição, que o desviam da senda que lhe é própria e o fazem considerar vocação, o que não passa de desejo de satisfazer a certas paixões. Fracassa por sua culpa. Mas em vez de culpar-se a si mesmo, prefere queixar-se da sua estrela. Por exemplo, que seria bom operário e ganharia honestamente a vida, mete-se a ser mau poeta e morre de fome. Para todos, haveria lugar no mundo, desde que cada um soubesse colocar-se no lugar que lhe compete. Achei interessante que ele traz aqui um exemplo de trabalho, né? Às vezes um que poderia ser um bom operário e ganhar o dinheiro honestamente, resolve-se, né? Aqui não está falando de talento, né? Mete-se a ser mau poeta, ou seja, não tem talento, e morre de fome. E aí ele fala sobre cada um se colocar no lugar que lhe compete. Super interessante essa reflexão, trazendo principalmente para os dias de hoje, onde a gente vê que as pessoas estão caminhando para essa era de fazer o que realmente gostam, né? Ainda não estamos, mas essas oportunidades que vão surgindo principalmente com o avanço da internet, né? Cada vez mais para que as pessoas possam compartilhar seu conhecimento e desenvolver aquilo que realmente gostam de fazer, que tem talento. E aí o que eu entendi dessa resposta, que é até enorme comparada às outras, né? É que é essa busca o quê? Pela nossa essência, pelo que a gente realmente é como espíritos, e não aquilo que a sociedade nos impôs. Que aí nessa questão ainda profissional tem aquilo, né? Essa profissão aqui não dá dinheiro, essa profissão aqui que está em alta. É claro que a gente precisa fazer uma avaliação de tudo isso, mas também considerando quem nós somos, o que nós gostamos e o que nós não gostamos, o que a gente quer para a nossa vida, não porque está todo mundo fazendo. E isso a gente só consegue o quê? A partir do autoconhecimento. Completando essa resposta que se refere aqui, trazendo um exemplo de vida profissional, mas isso serve para tudo na nossa vida, a gente avaliar se a gente está seguindo um padrão, né? Todo mundo diz que tem que ser assim, ou não, né? Até determinada idade eu preciso casar, eu preciso fazer uma faculdade, se eu passei da idade eu já não posso mais fazer, como teve o caso aí daquela moça, eu falo senhora, e depois eu lembrei a idade, senhora não, tô quase lá, de 40 e poucos anos, né? Que as jovens achavam que ela estava muito velha para estar na faculdade, enfim, outras coisas mais, né? Que a gente vai vendo que graças a Deus está sendo quebrado esse conceito aí da sociedade que deve-se estudar, deve-se casar, deve-se ter filho em tal determinada idade, se você passou de tal idade já era, enfim, né? As coisas estão mudando e eu acho que é importantíssimo esse olhar atento para si, porque a qualquer momento você pode também mudar de profissão, você pode resolver mudar seu estilo de vida, tudo, né? Kardec pergunta, os costumes sociais não obrigam muitas vezes o homem a enveredar por um caminho de preferência a outro e não se acha ele submetido à direção da opinião geral? Quanto à escolha de suas ocupações, o que se chama respeito humano não constitui óbice ao exercício do livre-arbítrio? A resposta é: são os homens e não Deus quem faz os costumes sociais. Olha o tapa na cara, né? São os homens e não Deus quem faz os costumes sociais. Se eles a estes se submetem, é porque lhes convém. Ou seja, se você está seguindo aí os costumes sociais e se arrasando, e aí ó, tem a ver também com a saúde mental, é uma escolha sua. Tal submissão, portanto, representa um ato de livre-arbítrio, pois que, se o quisessem, poderiam libertar-se de semelhante jugo. Por que então se queixam?
falece-lhes razão para acusarem os costumes sociais. A culpa de tudo devem lançá-la ao tolo amor próprio, de que vivem cheios e que os fazem preferir morrer de fome a infringi-los. Ninguém lhes leva em conta esse sacrifício feito à opinião pública, ao passo que Deus lhes levará em conta o sacrifício que fizeram de suas vaidades. Não quer isto dizer que o homem deva afrontar sem necessidade aquela opinião, como fazem alguns em que há mais originalidade do que verdadeira filosofia. Tanto destino há em procurar alguém ser apontado a dedo ou considerado animal curioso, quanto acerto em descer voluntariamente e sem murmurar, desde que não possa manter-se no alto da escala. Aqui tem uma... Essa foi boa, Nando. Pior que eu tava aqui assim, depois dessa eu preciso beber. Hoje eu não posso ficar com a voz ruim de jeito nenhum. Eu bebi uma vez, Nando, mas hoje eu não posso forçar a voz, porque amanhã eu tenho que gravar. Obrigada. E aí, você beba água, Leandro beba água, e quem mais estiver online, beba água também. Assim como há pessoas a quem a sorte em tudo é contrária, outras parecem favorecidas por ela, pois que tudo lhes sai bem. A que atribuir isso? Vocês conhecem alguém assim, que tudo parece que a pessoa se dá bem em tudo? Falar assim, a pessoa às vezes nem se esforça e tudo acontece. De ordinário, é que essas pessoas sabem conduzir-se melhor nas suas empresas, mas também pode ser um gênero de prova. A pessoa pode se dar bem porque ela faz boas escolhas, ela se coloca corretamente ali de acordo com a vida dela, mas também pode ser um gênero de prova. Eu tô até falando enrolado, né? Tem uma outra aqui. Aí ele diz assim: o bom êxito as embriaga. Ou seja, quando tá dando tudo certo, às vezes você nem para refletir, que é o nosso papo aqui, nem para pensar muito, se tá tudo dando certo, tem que ser assim mesmo. O bom êxito as embriaga, fiam-se no seu destino e muitas vezes pagam mais tarde esse bom êxito, mediante reveses cruéis que a prudência as teria feito evitar. Então, quando você não se dá tão bem assim, você começa a raciocinar, a avaliar mais as coisas, a se prevenir mais, enfim. Você vai ter uma outra visão. Agora, quando tá dando tudo certo, tudo para você é fácil, tudo flui, você não desenvolve essa habilidade. Foi isso que eu entendi aqui. Então, mais tarde, esse bom êxito pode ser um problema, porque a pessoa não adquiriu essa experiência, essa resignação, essa capacidade de lidar com frustração que a gente viu na resposta anterior sobre as pessoas que estão sempre se decepcionando. Quem escolheu uma existência com muitas decepções desenvolve paciência e resignação. A pessoa que está sempre se dando bem, ela não estou dizendo que ela não é paciente e resignada, eu só estou falando a questão de desenvolver, né? Pode ser que ela não tenha isso, né? E aí, às vezes, acontece algo na vida dela e aí ela perde, assim, o equilíbrio, enfim, fica meio tonta, né? Porque não está acostumada a lidar com essas questões, esse descontrole da vida, digamos assim. Como se explica que a boa sorte favoreça algumas pessoas em circunstâncias com as quais nada tem que ver a vontade nem a inteligência? No jogo, por exemplo. Alguns espíritos hão escolhido previamente certas espécies de prazer. A fortuna que os favorece é uma tentação. Aquele que, como homem, ganha, perde como espírito. É uma prova para o seu orgulho e para a sua cupidez. Kardec pergunta: então a fatalidade que parece presidir os destinos materiais de nossa vida também é resultante do nosso livre-arbítrio? Tu mesmo escolheste a tua prova. Quanto mais rude ela for e melhor a suportares, tanto mais te elevarás. Os que passam a vida na abundância e na ventura humana são espíritos pusilânimes que permanecem estacionários. Assim, o número dos desafortunados é muito superior ao dos felizes deste mundo.
Atento que os espíritos, na sua maioria, procuram as provas que lhes sejam mais proveitosas. Foi o que a gente estava falando antes. Geralmente, as pessoas que têm mais dificuldade na vida, elas estão se submetendo a mais provações, estão buscando desenvolver. Não é só consequência de vidas passadas. Às vezes a gente também entra nessa vibe de, né? Eu fiz tudo de ruim. Sim, temos as nossas dívidas, mas muitas coisas são provas que escolhemos para desenvolvermos essas virtudes e avançarmos um pouco mais. Eles veem perfeitamente bem a futilidade das vossas grandezas e gozos. Acresce que a mais ditosa existência é sempre agitada, sempre perturbada, quando mais não seja pela ausência da dor. E aí eu vou dar uma pulada aqui nessa que não fala muita coisa e vou logo para o conhecimento do futuro, porque o nosso tempo está acabando. Eu vou acabar passando um pouquinho de 1 hora para a gente finalizar essa, eu acho. Kardec pergunta: pode o futuro ser revelado ao homem? Eles dizem que, em princípio, o futuro lhe é oculto e só em casos raros e excepcionais permite que Deus que ele seja revelado. Então, para a maioria de nós, o futuro é oculto. Só em alguns casos determinados é que Deus permite que algo seja revelado. E Kardec pergunta com que fim esse futuro se conserva oculto aos homens. Eles explicam que se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não obraria com a liberdade com que faz, porque o dominaria a ideia de que se uma coisa tem que acontecer, inútil será ocupar-se com ela, ou então procuraria obstar a que acontecesse. Não quis Deus que assim fosse, a fim de que cada um concorra para a realização das coisas, até daquelas a que desejaria opor-se. Assim é que tu mesmo preparas muitas vezes os acontecimentos que hão de sobrevir no curso da tua existência. Eles colocam, ou seja, que se a gente soubesse, né, eu vou, sei lá, vou ser muito bem sucedida, vou ganhar um dinheiro, eu já tô adiantando, porque acho que fala de herança aqui depois. Então não vou me esforçar tanto, porque eu sei que isso vai acontecer. Não, eu vou ler aqui, porque aqui tá explicando. 870, mas se convém que o futuro permaneça oculto, por que permite Deus que seja revelado algumas vezes? Permite-o quando o conhecimento prévio do futuro facilite a execução de uma coisa, em vez de a estorvar, obrigando o homem a agir diversamente do modo por que agiria, se lhe não fosse feita a revelação. Não raro também é uma prova. A perspectiva de um acontecimento pode sugerir pensamentos mais ou menos bons. Aí ele dá aqui alguns exemplos. Se um homem vem a saber, por exemplo, que vai receber uma herança, com que não conta, pode dar-se que a revelação desse fato desperte nele um sentimento de cobiça, pela perspectiva de se lhe tornarem possíveis maiores gozos terrenos, pela ânsia de possuir mais depressa a herança, desejando talvez que se dê a morte daquele de quem herdará. Ou então, essa perspectiva lhe inspirará bons sentimentos e pensamentos generosos. Se a predição não se cumpre, aí é outra prova. Consiste na maneira por que suportará a decepção. Ou seja, está colocando aqui até que pode vir uma predição, né, um conhecimento do futuro e não acontecer. Para ver como não é tão, né, determinado. Porque eles dizem, se a predição não se cumpre, aí está outra prova, consistente na maneira, consistente na maneira porque suportará a decepção. Nem por isso, entretanto, lhe caberá menos o mérito ou demérito dos pensamentos bons ou maus que a crença na ocorrência daquele fato lhe fez nascer no íntimo. É como se fosse assim, quem é você de verdade, né? Fora dessa máscara aí. Eu busco fazer essa reflexão e falo nas palestras, né? Para a gente tentar fazer isso. Quem sou eu em determinada situação? Como eu agiria? O que eu sentiria? E aqui ele fala isso sobre o fato, trazendo um exemplo de dinheiro, né? Até da herança. Você ia querer que a pessoa morresse logo para você receber a herança? Como é que seria, né? Tenso isso. Pois que Deus tudo sabe, não ignora se um homem sucumbirá ou não em determinada prova. Deus já sabe, né? Já conhece a gente.
Assim sendo, qual a necessidade dessa prova, uma vez que nada acrescentará ao que Deus já sabe a respeito desse homem? Deus já me conhece, Deus já sabe a boa coisa que eu sou. Por que ele está me provando se ele já sabe? Já sabe lá o resultado. Igual a gente viu no início da live, né? Sobre que eu trouxe até bonequinho, o conhecimento do futuro. Isso equivale a perguntar por que não criou Deus o homem perfeito e acabado. Por que passa o homem pela infância antes de chegar à condição de adulto? A prova não tem por fim dar a Deus esclarecimentos sobre o homem, pois que Deus sabe perfeitamente o que ele vale, mas dar ao homem toda a responsabilidade da sua ação, uma vez que tem a liberdade de fazer ou não fazer. Dotado da faculdade de escolher entre o bem e o mal, a prova tem por efeito pô-lo em luta com as tentações do mal e conferir-lhe todo o mérito da resistência. Ora, conquanto saiba de antemão se ele se sairá bem ou mal, bem ou não que está aqui, Deus não pode, em sua justiça, punir nem recompensar por um ato ainda não praticado. Então, mesmo que Deus, né, o Criador, tenha consciência de que, tem a consciência, já é a consciência, sabe, né, o que nós faremos de acordo com quem somos ainda, né, porque estamos em evolução, em progresso. Mas nós temos essa liberdade de fazer ou não fazer, de escolher o bem ou o mal, de resistir ao mal, às tentações, e submetidos à lei de causa e efeito, nós só vamos escolher, não, eu estou até errando as palavras de sede aqui, só vamos colher aquilo que plantamos. Primeiro precisamos plantar. Assim sucede entre os homens, é o comentário de Kardec. Vamos finalizar já a live, gente. Por muito capaz que seja um estudante, olha que interessante, por muito capaz que seja um estudante, por grande que seja a certeza que se tenha de alcançar a bom êxito, por mais que ele tenha estudado, né, que ele fale bem sobre aquilo, ninguém lhe confere grau algum sem exame, isto é, sem prova. Do mesmo modo, o juiz não condena um acusado, senão com fundamento num ato consumado e não na previsão de que ele possa ou deva consumar esse ato. Então, o juiz também não pode condenar uma pessoa só baseado no que ele supõe, precisa de provas. E o estudante também precisa da prova para confirmar que ele aprendeu aquela lição e poder concluir, ter o seu certificado, seu grau. Quanto mais se reflete nas consequências que teria para o homem o conhecimento do futuro, melhor se vê quanto foi sábia a providência em lhe ocultar. A certeza de um acontecimento venturoso lançaria na inação. A de um acontecimento infeliz o encheria de desânimo. Se você sabe que algo de ruim vai acontecer na tua vida no futuro, tu vai fazer o quê? Pouquíssimas pessoas aproveitariam a vida alegremente, porque, se você soubesse o dia que vai morrer, né? Ou que vai ter, enfim, passar por uma situação muito grave, uma grande frustração, né? Uma doença, um acidente, enfim, inúmeras coisas. Você poderia, como diz aqui, o venturoso lançaria na inação, ficaria, por que eu vou me esforçar se eu sei que vai acontecer tudo de bom? E o acontecimento infeliz o encheria de desânimo. Em ambos os casos, suas forças ficariam paralisadas. Daí o não lhe ser mostrado o futuro, senão como meta que lhe cumpre atingir por seus esforços, mas ignorando os trâmites porque terá de passar para alcançá-la. O conhecimento de todos os incidentes da jornada lhe tolheria a iniciativa e o uso do livre-arbítrio. Perdão, eu fui falando como se continuasse. O conhecimento de todos os incidentes da jornada lhe tolheria a iniciativa e o uso do livre-arbítrio. Ele se deixaria resvalar pelo declive fatal dos acontecimentos sem exercer suas faculdades. Quando o feliz êxito de uma coisa está assegurado, ninguém mais com ela se preocupa. Olha ele finalizando, Kardec.
Quando o feliz êxito de uma coisa está assegurado, ninguém mais com ela se preocupa. Você se preocupa com aquilo que está dando errado, né? Tua vida tá um caos e você, meu Deus do céu, o que eu faço? Preciso resolver isso aqui, preciso organizar. Agora, se tá tudo bem, tu vai ficar esquentando a cabeça? Não, vai seguindo. A mesma coisa com relação ao futuro. Se você sabe que algo muito bom vai acontecer, o que você vai fazer? Ah, eu vou me tornar uma pessoa melhor, eu vou estudar mais, eu vou não sei o quê, para receber essa benção no futuro? Vai nada, né? Tu vai ficar aí só descansando. É mais ou menos por aí, trazendo assim, com palavras simples, né, para nossa vida. E se fosse algo ruim, também a pessoa ia cair num desânimo, numa depressão. No final desse capítulo aqui, né, da Lei de Liberdade, tem um resumo teórico do móvel das ações humanas, que eu não vou ler, não só pelo tempo e pela voz, já tinha falado no início da live, que não faço questão de ler assim, porque é uma boa reflexão, é claro, mas é muito conteúdo. 872, Kardec traz, né, esse resumo, e eu só pontuei aqui algumas coisas, mas pelo tempo eu nem vou ler. Quem tiver interesse faz a leitura depois, nesse finalzinho. E a próxima é a da Lei de Justiça, de Amor e de Caridade, finalizando o nosso estudo das leis morais. Acho que eu consigo fazer numa live só, pelo que eu vi, é bem curtinho, mas depois eu avalio direitinho e separo e confirmo se eu consigo fazer no domingo que vem mesmo, domingo de Páscoa. Eu agradeço muito a participação de vocês, muito obrigada. Sei que o Nando tá aí, provavelmente o Leandro, quem mais eu não sei, que tá online. Agradeço a participação. Obrigada por estarem aqui comigo, ao vivo e contribuindo. Uma boa noite, uma boa semana. Cadê vocês? Uma boa semana, uma semana abençoada, que a gente possa receber boas notícias, muita paz e um beijo.